Se você sente que você nunca é valorizada e que você tá sempre fazendo de tudo pelas pessoas, mas elas nunca reconhecem, nunca te agradecem, nunca retribuem, não te valorizam por tudo que você fez. E no final, isso sempre te deixa muito frustrada, sempre muito insegura. Você tem dificuldade de impor os seus limites, de falar, não, meu amor, você é boazinha demais. E fica até o final desse vídeo que eu vou te dizer como é que você deixa de ser uma mulher boazinha, porque muitas vezes você já escuta eu falando isso e você pensa, ah, então eu tenho que ser horrível, tenho que ser cruel, tenho que ser mal, tenho que pisar nas pessoas. Que doideira, né? A gente fala uma coisa que tu já pensou oposto, não é nada disso aí não. Fica até o final do vídeo que eu vou te explicar exatamente o passo a passo que você tem que fazer pra resolver esse problema de uma vez por todas. E se você gostou da ideia desse vídeo, não esquece de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, porque eu sou Bianca Lauri, eu sou psicoterapeuta sistêmica, especialista em desenvolvimento pessoal feminino, e me segue lá no meu Instagram também, tá? Bianca Lauri Oficial, porque todo santo dia eu posto muito conteúdo sobre desenvolvimento pessoal feminino, feminilidade, comportamento, mentalidade, relacionamentos, tudo pra te ajudar a se transformar numa mulher de alto valor, uma verdadeira deusa rara que a gente chama dentro da minha comunidade. As pessoas são sempre muito extremistas. É sempre uma coisa ou sempre outra. Não consegue encontrar o meio do caminho. E a vida não deve funcionar dessa forma. Quando eu digo pra você, pare de ser boazinha, aí você pensa, ah, então eu vou ser má, então eu vou ser cruel, então eu vou pisar nos outros, então eu vou pisar nele, eu não vou valorizar ele, eu não vou fazer isso aqui, eu vou tratar as pessoas mal, porque se me tratam mal, vão me valorizar. E isso é um absurdo, isso é uma doideira de pensar. Então, a vida é o caminho do meio. A gente tem que encontrar um equilíbrio. Eu não posso ser boazinha demais, senão eu sou trouxa, senão os outros me fazem de trouxa, senão as pessoas pisam em mim. Mas eu também não tenho que ser má e pisar nos outros, né? Porque se aí todo mundo tem que ser má e pisar nos outros, como é que a gente vai se relacionar? Como é que a sociedade vai funcionar se todo mundo fosse dessa forma? Então a gente tem que ter um equilíbrio dessas duas coisas, entre ser uma pessoa boa e uma pessoa justa e ser uma pessoa que também sabe se impor, que sabe se posicionar, que tem um pingo de maldade. Eu vou te explicar como é que você faz isso. A vida de todo ser humano é como isso aqui, ó. Um belo de um pêndulo. E o que acontece com a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida? A gente quer ficar puxando o pêndulo pra cá. Ah, não, eu tenho que ser, sou muito boazinha. Ah, não, tem que ser muito má. Não, o segredo da vida é a gente tá aqui, ó. Porque não dá pra ficar parado. Parado não fica, porque a vida é um pêndulo e não uma reta de madeira dura e parada. Sabe quando é que a gente tá parado? Quando a gente morre. Então, zero movimento na vida significa morte. Não adianta, toda a vida do planeta, do universo, tudo tá sempre se movimentando, mas a gente tem que se movimentar aqui, ó. Sempre aqui no equilíbrio. A gente não precisa balançar o pêndulo que nem um doido, porque o que acontece? Pensa só, se eu puxo todo o meu pêndulo pro lado do prazer, o que acontece? Uma hora isso aqui vai tudo pra dor. Porque a hora que eu puxo pra cá, o negócio tem que compensar, ele vai ir pro outro extremo. Então a gente tem que manter o equilíbrio aqui, porque a gente não vai pra nenhum dos polos, a gente não vai pra nenhum dos extremos. Essa é a primeira coisa que você tem que entender. Quando a gente olha para a nossa vida, o grande paradoxo da nossa vida é como é que eu acho o caminho do meio pra tudo, porque tudo precisa desse caminho do meio. Quando a gente fala, por exemplo, da gente trabalhar o nosso ego, as pessoas acham que eu tenho que excluir o ego. Não, eu tenho que excluir o ego, excluir o lado de cá, eu tenho que vir só pra cá. Só no lado espiritual, só no amor, só no namastê, só no fazer amor, pachamama, um monte de coisa. Eu vou puxando só pra cá, só pra cá, só pra cá, só pra cá, só pra cá. Esquece matéria, esquece ego, esquece tudo. A vida não funciona dessa forma. A gente tem um ego, a gente tá aqui na matéria, a gente tem que concretizar, a gente tem que fazer, a gente tem que realizar. A gente tem que ter os dois polos acontecendo ao mesmo tempo. Então a gente tem que manter esse equilíbrio, a gente tem que dançar entre essas polaridades o tempo todo na nossa vida. E nesse caso em específico da mulher boazinha, a gente tem que encontrar o limite da nossa vida entre a gente ser uma pessoa empata, ser uma pessoa que olha para a necessidade do outro, que pensa no outro, mas também ser uma pessoa que sabe impor os nossos limites. Então a gente fica aqui, ó, nessa dancinha pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá, bem de maneira sutil. Não precisa de extremos, não precisa surtar e brigar e não sei o que, e o caos do pêndulo balançando. E eu vou falar pra vocês, tá? Isso aí sempre foi uma das minhas maiores dificuldades em todas as áreas da minha vida. Por exemplo, nos relacionamentos eu tinha dificuldade de impor os meus limites, porque eu sempre queria evitar briga, sempre queria evitar conflito, então eu não impunha os limites. Eu ia guardando pra mim, eu ia engolindo pra mim, mas uma hora a bomba explode, uma hora você não aguenta, aquilo você vai guardando e você vai criando comportamentos que são sabotadores no seu relacionamento também. Então, a gente tem que pôr limites. No meu trabalho eu também tinha muita dificuldade em pôr limite, porque eu tenho 400 mil pessoas, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda, mas se eu paro e ajudo todo mundo de graça, eu faço como? Eu não trabalho mais com isso, eu vou ter que trabalhar com outra coisa, porque daí não consigo manter a minha empresa, não consigo ajudar mais pessoas. Então a gente tem que aprender a colocar os limites. E qual que é esse linear, Bia? É muito confuso pra mim, eu tô colocando limite demais, eu tô me sabotando, eu tô colocando de menos, eu tô sendo egoísta, eu tô sendo altruísta. Como é que eu faço? Olha só, eu vou te explicar como é que você resolve essa questão. Mas antes, não esquece de deixar seu like, tá? Se você não deixou o like, se esse vídeo tá fazendo sentido pra ti, tem que deixar seu like, se inscrever aqui no canal, que esse tipo de conteúdo é o tipo de conteúdo que a gente tem aqui no canal e lá no meu Instagram também, tá? Bianca Lauri Oficial.
essencial. Primeiro de tudo é que a gente precisa treinar na vida, em todas as situações da nossa vida. Relacionamento com família, relacionamento com amigos, relacionamento com cônjuge, relacionamento com dinheiro, relacionamento com trabalho. Todos os relacionamentos da nossa vida. A gente tem que ter um olhar atento com os dois olhinhos. Não é à toa que, simbolicamente falando, nós temos dois olhos. Por quê? Existe a simbólica de um quadro muito interessante. O nome desse quadro é Pantocrator. Se eu falei errado, me desculpa. Esse quadro, quando você olha pra ele, você vê que um lado, um olho desse quadro, ele é um olho sereno. Se tu tapar o olho desse quadro e ver só um olho, você vê que tem um olho ali que é bem sereno, bem calmo, transmite uma paz, uma tranquilidade. O outro olho, se você tapar, você vê que é um olho meio demoníaco, um olho meio esquisitão, meio bravo, meio duro, né? Por quê? Simbolicamente, é esse olhar que a gente tem que ter na vida. A gente tem que polir esses dois olhares. Não adianta a gente só ter o olhar inocente. Ah, não existe maldade no mundo, todo mundo é muito bom, ninguém vai passar a perna em mim. Mas também não adianta a gente ter só o olhar ruim. Ah, todo mundo é ruim, todo mundo quer passar a perna em mim. Não adianta a gente ir para esses dois polos. A gente tem que olhar com esses dois olhares ao mesmo tempo. Então a gente tem que olhar com bom coração, mas entender que existe a possibilidade de ter uma maldade ali. Existe uma possibilidade do outro estar mal intencionado. Mas eu não preciso entrar na paranoia de que todo mundo está mal intencionado. Bia, como é que eu faço isso? Olhar atento, horas bola. Primeiro de tudo é criar consciência. Então, quando você está atento, vivendo atenta, com autoconhecimento, com disposição, com vontade, você olha para a vida, opa, peraí, deixa eu ficar atento. Não vou criar paranoia de que tudo é ruim, mas também não vou ser bobo e achar que não existe maldade, porque existe maldade, existe coisas ruins. Então eu tenho que olhar de forma atenta. Esse é o primeiro passo. Outra coisa muito importante, geralmente a pessoa que é muito boazinha, ela tá olhando só com esse olhar de inocente. E aí, ela não acredita nas maldades, ela não vê as maldades, ela não vê as coisas ruins, ela não acredita que as pessoas são capazes de fazer determinada coisa. E essas pessoas têm uma tendência muito grande a fazer qual movimento? A buscar aí na tua barra de pesquisa no YouTube, como é que eu faço pra ele me notar? Como é que eu faço pra ele me valorizar? Como é que eu faço pra ele correr atrás de mim e lamber o chão que eu piso? Porque eu quero que ele me coloque no pedestal e me valorize e me ame e não sei o que. No fundo, tá buscando um monte de dica, um monte de tática de manipulação. Tu quer manipular o outro para que o outro supra suas carências e necessidades. Tu não tá nem aí pro outro. Essa é a verdade. No fundo, você só quer que o outro te valide, te ame, te respeite, esteja lá. Tem um vídeo aqui no meu canal que se chama Ninguém Tem Pena de Você. Assiste esse vídeo depois, que vai dar mais uma cutucadinha aí na tua ferida, que vai ser muito bom pra tu entender esse padrão de comportamento e de pensamento que tu tem e exatamente o tipo de pessoa que tu atrai, porque só esse tipo de pessoa que tu atrai é o que se encaixa e que tolera viver contigo, essa pessoa muito boazinha. Então tome cuidado, muitos de vocês que me acompanham muitos coaches de relacionamento, coach de feminilidade, e vocês ficam buscando um monte de dica para tentar se enquadrar num padrão que você consiga manipular o outro a ele fazer aquilo que você quer. E o mais doido disso tudo é que as boazinhas, elas são as que mais têm tendência a procurar conteúdos de como eu faço para me vestir de forma mais feminina, de falar de forma mais feminina, que buscam mais conteúdo de feminilidade. Por quê? Porque ela acredita que se ela for mais boazinha, e aí ela associa feminilidade com ser boazinha, com ser mansinha, com ser trouxa. Então ela acaba não se posicionando, então ela não pega o lado masculino dela para se posicionar, e aí ela vai tentando usufruir dessas técnicas de feminilidade só para ela conseguir manipular o outro. Então no fundo, ela não tá trabalhando a feminilidade de fato, ela tá mascarando isso, contando uma narrativa na cabeça dela de que, eu tô aqui aprendendo sobre feminilidade porque daí eu vou ser mais feminina e tudo vai dar certo, meu relacionamento vai dar certo e tudo mais. Então no fundo, ela nem tá aprendendo sobre feminilidade, ela tá aprendendo como manipular pessoas. Só que ela se conta essa história porque daí ela se sente melhor com ela mesma, ela não se sente tão culpada. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque no fundo, qual é a tua intenção de buscar esse conteúdo? No fundo, a maioria de vocês está buscando por manipulação. Outra coisa, mandamento que a gente tem muito forte na minha formação Deusa Rara. O seu externo é um reflexo exato do teu interno. Então, se você está passando por uma situação, principalmente no seu relacionamento, ou no seu trabalho, enfim, onde você está sendo muito boazinha, onde você está com dificuldade de dizer não, colocar os seus limites, está aceitando coisas que estão te machucando, que estão te fazendo mal, você tem que se perguntar, o que essa situação está me mostrando? O que essa situação está ensinando para mim? Porque a gente só vive aquilo que a gente tolera. Tatua essa frase na tua testa. Melhor não tatua não, porque se você falar pra tatuar, vai ter gente que vai tatuar. Não tatua na testa essa frase. Anota num post-it grande, sei lá, bota ali em algum lugar pra você conseguir enxergar. O que essa situação tá ensinando, te mostrando de fato? Porque a gente só vive aquilo que a gente de fato tolera. Se eu não tolero aquela situação, obviamente eu não vou viver ela na minha vida. Porque eu tô dizendo não, isso aqui eu não quero. Mesmo que aquela situação venha de novo, tu fala, não, isso aqui eu já sei que eu não quero. Então tu não vai viver aquilo.
Tu tá vivendo aquilo porque tu quer viver aquilo, seja de maneira consciente ou inconsciente. Mas como Carl Jung sempre disse, né? Enquanto você não tem consciência daquilo que está no seu inconsciente, o inconsciente vai regendo tua vida e você vai chamando de destino. Ah, é porque tinha que ser dessa forma. Não tinha que ser dessa forma. É dessa forma porque inconscientemente tu escolheu ficar presa nisso daí porque tu acredita que não dá pra ter mais, ou que não dá pra ser diferente, porque tu acredita que tem um padrão na tua cabeça que é só daquele jeito ruim que tem que ser, que tu não pode dizer não, que tu não pode se posicionar. Tu tem que ficar sempre agradando os outros, porque se eu agrado os outros, eles gostam de mim e não me abandonam. Porque lá na infância tu teve essa ferida do abandono. Então não adianta, você precisa entender sobre você precisa se conhecer. Se você se conhece, você tem firmeza, autoconfiança, postura interna pra dizer não, isso aqui eu não tolero. Eu não tolero ser abusada, eu não tolero ser traída, eu não tolero ser maltratada, eu não tolero ser desrespeitada. Eu quero te ajudar, eu quero te ver feliz, eu estou disposta a fazer tudo por você, mas não venha me desvalorizar, não venha pisar em mim em troca, não venha me humilhar em troca. Saber se posicionar exige autoconfiança e você só tem autoconfiança quando você se conhece, quando você sabe para o que você diz não. Se você não sabe, você fica nessa confusão, ai meu Deus, eu falo, não falo, não sei o que, pronto. Daí você fica insegura e você fica aceitando aquilo que você não quer aceitar, com medo de ficar sozinha e vai ficando presa nesses padrões eternamente. Enquanto você não tomar uma decisão interna de eu não tolero mais isso que eu estou vivendo. Não tolero, não aceito, não existe outra opção a não ser não estar com isso aqui na minha vida. Você não vai viver aquilo, você não vai ter que passar por aquilo. É uma decisão tua. Não importa quantas técnicas de coach, de relacionamento e feminilidade tu busca por aí. O cara vai falar pra ti, termina o namoro. Se tu não quiser terminar o namoro, tu não termina. Tu vê o vídeo, tu só alimenta a paranoia na tua cabeça, a dúvida, ai meu Deus, eu tenho que terminar, mas eu não consigo, tenho que terminar, mas eu não consigo. E tu não termina. E se você quiser terminar, não importa o que as pessoas digam pra você. Não termina. Tu termina, porque no fundo tu faz aquilo que tu quer fazer. Seja conscientemente ou inconscientemente. Então não adianta eu te passar técnica de não sei o que. Tu não vai fazer a técnica. Ou tu vai fazer a técnica, mas não vai sustentar aquilo a longo prazo. Tu faz aquilo, dura uma semana, duas, depois tu fica bitolada. Será que essa pessoa tá aqui porque ela gosta de mim? Ou será que ela tá aqui porque eu apliquei tal técnica? Tu não fica satisfeita nunca, porque essa é a natureza do feminino. Ela precisa sentir essa segurança emocional do parceiro, por exemplo. Então, quando ela não tem uma base de segurança, ela não se sente satisfeita. Tu vai criando as paranoias na tua cabeça. Então você precisa se conhecer, tem que entender os seus limites, tem que se conhecer. Você só entende seus limites se você se conhece. Entende o que você quer, o que você não quer. E pra isso tu precisa fazer o quê? Olhar atento, igual eu falei, e investir tempo e dinheiro. Precisa investir dinheiro, ao invés de você ficar tomando, enchendo a cara no final de semana em barzinho, comprando um monte de roupa que você nem sabe montar do jeito que você quer, porque você fica procurando como é que eu me visto de forma feminina. Cara, tu tem que investir em se conhecer, tem que investir tempo e se entender, e ler, estudar, e se aprimorar e buscar ser uma mulher mais sábia, mais inteligente, que treina os dois olhares. E uma das coisas mais importantes, tem um vídeo aqui no meu canal que eu falo sobre energia feminina e masculina. Muitas de vocês entendem totalmente errado sobre feminino e masculino. O que você precisa fazer é muito claro. Você precisa equilibrar o seu feminino e o seu masculino. Porque o feminino é justamente esse olhar do inocente. É um olhar que traz a beleza, que traz a leveza, que traz a tranquilidade, que traz o amor, que traz a empatia, que traz o acolhimento, a nutrição pro mundo. Só que se você só trabalha isso, meu amor, tu vai ser a boazinha, tu vai ser a menininha buscando o colo de papai pra te salvar. Por favor, me ame, por favor, me ajude. O masculino, a força do pai que nos deu o nosso masculino interno, é justamente a parte da nossa mente que nos traz essa firmeza de aqui são os meus valores. Aqui é o que eu acredito. Aqui é o que eu quero, aqui é o que eu busco. É o lugar de força, é o lugar onde você consegue dizer não, é o lugar onde você consegue se posicionar. Então, eu sempre falo isso no meu Instagram, me segue lá se você não me segue, Bianca Lauri Oficial, tá? Eu sempre falo isso. Não adianta você querer se tornar uma mulher feminina se você primeiro ainda não integrou o masculino dentro de você, que vem do teu pai. Porque senão você vira uma menininha. E não é sobre ser uma menininha, é sobre ser uma mulher de alto valor, uma mulher que sabe se posicionar, que é autoconfiante, que tem autoestima, que tem carisma, que tem habilidade de persuasão e não de manipulação. Uma mulher que sabe ser altamente magnética, porque a tua energia, o teu posicionamento, a tua maneira de ser naturalmente atrai as pessoas, traz as situações, dinheiro, sucesso, carreira, tudo pra si, sem ficar se matando de fazer esforço. Porque quando você tá muito no mental, bolando planos mirabolantes também para manipular as pessoas, tu tá no masculino infantil, virou um menininho interno. Então você tem que equilibrar estes dois polos. É igual eu falei no começo do vídeo, é o pêndulo, é o caminho do meio. Não adianta tu ir pro extremo do feminino e nem pro extremo do masculino. Tem que equilibrar os dois lados. Tem vários vídeos aqui no canal sobre isso, você tem que assistir esses vídeos. E uma coisa muito importante que você tem que fazer, como eu falei, investir no seu autoconhecimento. Então, o próximo passo para você começar a deixar de ser uma mulher boazinha, a próxima coisa que você tem que fazer é clicar no link aqui embaixo, que é o processo seletivo para formação Deusa Rara. Então, quando você clica nesse link, vai aparecer um formulário para tu preencher, porque a gente
seleciona as mulheres que vão ser mentoradas por mim dentro do Deus Ahara. Porque se você é a mulher que não tomou a atitude de mudar, não vai adiantar. Eu não quero você lá dentro, porque você só vai ficar pedindo, por favor, me salva, e não vai fazer nada pra mudar e não vai dar resultado. Então a gente seleciona as mulheres que querem estar. Então a mulher que quer de fato mudar, quer ser uma mulher autoconfiante, quer ser uma mulher firme, que sabe equilibrar sempre todos esses dois polos da vida, né? Tanto de masculino e feminino, o ego, o superego, enfim, tudo. Você tem que estar na formação Deus Ahara. Você tem que investir esse tempo e esse dinheiro em você, porque senão não tem como você mudar. Então clica no formulário aqui embaixo, preenche suas informações que a minha equipe entra em contato contigo e você pode começar também acessando o Manual da Mulher de Alto Valor que tá aqui embaixo, tá? Tem uma aula gratuita para você assistir aqui sobre como ser essa mulher de alto valor. É só você clicar e acessar aqui embaixo que depois e seguir todas as instruções que eu coloco lá, tá bom? Me segue lá no meu Instagram Bianca Loura Oficial, deixa o like, se inscreve no canal e eu vejo você no próximo vídeo.